Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos continuar falando sobre esse cara aqui. Nós estudamos na aula passada a questão da blindagem eletrostática, o poder das pontas e o comportamento das cargas elétricas na distribuição na superfície de um condutor. Hoje nós vamos trabalhar o mesmo conceito, só que para condutores esféricos. Oh yeah! Esses condutores esféricos eles trazem algumas particularidades que permitem fazer a análise do campo elétrico e do potencial elétrico. Como nós já vimos, o campo elétrico no interior desses condutores eletrizados em equilíbrio é zero. A partir do momento que a gente pega um ponto fora desse condutor, nós já temos um valor de campo elétrico. Para lembrar como é que a gente calcula o campo elétrico, dá uma olhadinha na seguinte fórmula. Lembre-se que a intensidade do campo elétrico E, dado em newtons por coulomb, ele é igual à constante eletrostática do meio, aquele valorzinho que a gente não precisa decorar, multiplicado pelo módulo da carga do condutor, no nosso caso a nossa esfera, dividido pela distância ao quadrado, essa distância do centro da esfera até um ponto onde desejamos calcular o campo elétrico. Se a distância D até o centro da esfera for um ponto que ainda está dentro da esfera, esse campo elétrico vai ser zero. A partir do momento que essa distância passa a ser maior que o raio dessa esfera, nós temos uma intensidade de campo não nula. Graficamente, nós podemos representar essas observações. Note aí. Observe que até a distância r, a intensidade do campo elétrico é zero, ficando ali paralelo ao eixo da distância, bem ali no campo zero, lá embaixo. A gente vai aumentando a distância até chegar na distância r, e a partir daí, nós observamos uma intensidade supostamente máxima, utilizando a distância igual ao raio, e o campo elétrico diminuindo conforme essa distância aumenta. Veja nesse gráfico que também está representado exatamente o ponto sobre a superfície, que corresponde a uma intensidade de campo igual a metade desse valor máximo. É como se tivéssemos apenas metade das cargas elétricas produzindo um campo elétrico. Já quando estudamos o potencial, nós vimos que no interior desses condutores a diferença de potencial é zero. A conclusão era que o potencial era constante, isso faz com que a diferença de potencial seja zero. Para calcular o potencial elétrico desse condutor, vamos lembrar da fórmula. O potencial elétrico é dado pela constante eletrostática do meio K, multiplicado pela carga que vai gerar esse potencial, dividido pela distância, essa distância do centro até um ponto que se deseja calcular o potencial elétrico. Lembrando que o potencial ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal da carga que está gerando esse potencial. Note que nós temos um grande detalhe aí, assim como acontece no campo elétrico. O nosso potencial vai ter valor constante enquanto a distância D for menor ou igual ao raio, ou seja, para qualquer ponto que esteja ou dentro ou exatamente na superfície do nosso condutor. Dá uma olhadinha como é que fica graficamente. Note que quando a gente tem a distância zero até o raio da esfera, o potencial tem um valor constante lá em cima, que é a constante vezes a carga dividido pelo raio. Note que até o momento que a distância D é igual ao raio, tudo fica inalterado. A partir do momento que a distância começa a aumentar, nós temos o potencial diminuindo. Vale a pena reforçar que esse gráfico representado é o gráfico de um potencial de carga positiva. Então, pessoal, muito cuidado na interpretação gráfica de campo elétrico e de potencial elétrico de uma esfera condutora. Lembre-se que campo elétrico dentro da esfera é sempre nulo, já o potencial ele é constante. E para a aulinha de hoje é somente isso. Dá uma olhadinha nas suas formas, revejam esses gráficos com muita atenção para não confundir. Qualquer coisa, reveja esse vídeo e nos vemos na próxima. Com sinal... sem sinal.